Prepare-se, nosso culto online está quase começando. Oi gente, estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3. É isso aí, e a gente tem algumas dicas para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família. Os nossos cultos começam pontualmente às 6h30 da tarde, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta, você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela, realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja. Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão. Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa. E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana. Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela. E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba. C3 Curitiba. A Casa da Transformação. Rei do meu coração, és amor.
você não irá, nunca irá decepcionar, não. Oh, você não irá, nunca irá decepcionar, não, não, não. Oh, você não irá, nunca irá decepcionar. Oh, você não irá, nunca irá decepcionar, não, não. Oh, você não irá, nunca irá decepcionar, não, não. Oh, você não irá, nunca irá decepcionar. Tu és bom, és bom. Oh, oh, tu és bom, és bom. Oh, tu és bom, és bom. Oh, tu és bom, és bom. Oh, você não irá, nunca irá decepcionar, não, não. Oh, você não irá, nunca irá decepcionar, não, não. Oh, você não irá, nunca irá decepcionar, não, não. Você não irá, nunca irá decepcionar. Ele é bom, Ele é bom. Ele é sempre bom, aleluia. 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 Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Pode aplaudir, dá o seu melhor aplauso. Jesus é bom, Ele é bom. Ele é bom em todo o tempo. Ele é bom. Aleluia. Aplauda. Jesus é bom. Aleluia. Boa noite, C3. Tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho nervosa hoje. Muito bem. É uma alegria estar aqui, encerrando essa série. Então, hoje nós vamos encerrar aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É um tema forte, eu considero. E eu quero transmitir uma palavra para vocês, que está no meu coração. E quero que vocês recebam com o coração aberto também. Muito bem. Levanta a mão aqui para mim, quem não tem ouvido. Quem não tem. Levanta a mão aqui. Levanta a mão para mim quem está me ouvindo. Quem está me ouvindo aqui? Levanta a mão. Muito bem. Numa certa ocasião, Jesus ele ensinava a multidão sobre o semeador a semear. E ele falava sobre os tipos de solo. E ele ensinava por meio de parábolas. E o que é uma parábola, Daiane? A parábola ela é uma mensagem indireta, uma narrativa ou analogia. Ao final desse ensinamento, Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Eu quero fazer mais uma oração. Pai, eu quero colocar diante da Tua presença a palavra dessa noite, te pedir que o Senhor possa agir no nosso meio. Espírito Santo, que a Tua presença esteja agindo no coração e na mente de cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, todo pensamento contrário, todo coração fechado, eu repreendo agora em nome de Jesus, eu declaro a Tua presença, eu declaro solos férteis para receber a Tua palavra e para produzir a 100 por 1. Amém. Era aí que ele foi embora aqui. Muito bem. Refletindo sobre esse tema, eu gostaria de conversar com vocês sobre a graça e algumas maneiras que elas são usadas. Obrigada, amor. Primeiro ponto seria a graça salvadora. Efésios 2, 8, 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras,
para que ninguém se glorie. Mas o que é essa graça? A gente escuta falar tanto disso, né? Graça, graça. Fomos salvos pela graça. Pelo dicionário, a graça ela é um favor que se dispensa ou recebe. Ou seja, é um favor que você dá ou ganha, é uma dádiva, um presente. É o popular de grátis, né? Recebi de grátis. Pela teologia, é um dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. É um favor imerecido. Graça é o que eu e você jamais deveríamos receber. Graça é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Graça foi o doar-se sem esperar retorno. Graça é poder chegar a Deus imundo, sujo, cheio de pecados. E o próprio Deus, o soberano Deus, nos receber e nos amar incondicionalmente. Tito 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E Romanos 11:6 diz assim: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Ou seja, não existe nada que eu ou você, não existe nada que nós façamos que nos torne merecedor dessa graça, que nos torne aptos para dizer, eu recebi porque eu mereço. Não há nada que você faça, que eu faça, de bom ou de ruim, de certo ou errado, não existe absolutamente nada que nos torne merecedor dessa graça. E aqui é interessante, porque a mente humana, ela não consegue compreender isso, né? É muito difícil para a gente entender. Como que eu recebi algo que define a minha eternidade de graça? Como assim? E isso é cultural, porque a gente é criado assim, né? E não tem nada de errado. A gente é criado desta forma. Eu tenho 2 filhas e é normal eu falar para elas. Elas chegam para mim e falam: mãe, eu posso brincar no iPad, não sei o quê? Aí eu falo: você já arrumou teu quarto? Mãe, eu posso comprar tal coisa? Você já fez teus deveres? Mãe, eu posso ir na casa da vizinha? Você já juntou os cocô do cachorro? Para a Lavínia. Já juntou? Já limpou? Já trocou a fralda? Então, o cérebro automaticamente ele já entende que para eu receber algo, eu preciso fazer algo, eu preciso merecer aquilo. Para eu poder ir brincar na vizinha, eu preciso concluir a minha tarefa, senão eu não posso ir. E, como eu falei, não tem nada de errado nessa maneira de educar, não existe nada de errado nisso. Porém, quando a gente recebe a salvação das nossas almas, quando a gente fala de uma eternidade, a nossa mente, ela luta para compreender. Como assim eu recebi algo tão grandioso, um amor tão grande, de graça? Romanos 10:9 diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a gente precisa receber isso no nosso coração, e não com a nossa mente. Nós precisamos confessar com a nossa boca, mas nós precisamos crer no nosso coração. Isso não foi feito para nosso entendimento, foi feito para que a gente cresce e recebesse. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amar de tal maneira é uma expressão que estabelece uma relação entre causa e consequência. Então, a causa foi o amor, e a consequência foi entregar o único Filho para nos salvar. E que amor é esse que faz você entregar o teu único filho? Eu tenho 2 filhas, mas eu fico pensando, já é muito difícil. Eu fico pensando, imagina quem tem um filho só, né?
uma única preciosidade. A nossa vida, ela gira em torno dos filhos. É um amor que a gente não entende, às vezes dói. E você simplesmente entregar o teu filho para um sacrifício em prol de uma humanidade que não merecia. Mas foi exatamente isso que Deus fez por mim e por você. Foi exatamente isso. Ele nos salvou com um alto preço e por amor. Atos 4:2 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você foi salvo por um alto preço. Essa graça salvadora está aqui para todos nós. Muito bem. O segundo ponto seria a graça como sustento, como suporte, como força, como resistência. Mas o que é isso, Daiane, que você está falando? Vamos ler lá. Tiago 4:6 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Números 6:25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Existe sim uma graça que Deus nos concede para termos forças para alcançar o que precisamos. Quantas vezes a gente já ouviu ou já falou que Deus me dê graça para passar por isso, né? Que Deus me ajude, que Deus me sustente, para que eu possa alcançar o meu objetivo. Existe essa graça para que nós possamos carregar a nossa cruz, suportar uns aos outros, para transmitir o que Deus tem depositado em nossas vidas, dentro de nós. Certa vez, Jesus ele foi questionado sobre qual era o grande mandamento da lei. E ele disse, vamos ler lá, Mateus 22:39. Então, Jesus foi indagado, né? Qual é o grande mandamento da lei? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E aí ele não se contentou e ele fez um adendo. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Olha só. Então, eu quero, com base nisso, dar uma ênfase no aspecto de suportar uns aos outros, essa graça que nós recebemos para suportar uns aos outros. Quero contar um pouquinho para vocês da minha história. Bom, eu nasci num lar maravilhoso. Estou olhando o relógio aqui. Num lar maravilhoso. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram ótimos, excelentes. Até hoje eles são. Sempre me educaram, me amaram, né, incentivaram e apoiaram as decisões que eu decidi tomar. Sempre foram aqueles pais incentivadores. Nunca refrearam nada. Sempre é isso aí, vai, você consegue. Mas, mesmo sendo um lar cheio de amor, uma família muito festeira, e tendo uma casa boa, tendo dinheiro, haviam vários problemas. E faltava Jesus. O meu pai, ele era alcoólatra,
E um dos meus irmãos, ele bebia muito e ele usava drogas. O outro irmão, ele segurava as pontas. E a minha mãe lutava todos os dias para ter uma vida melhor e para manter a família unida. Eu sou a caçula. E, como diz meu pai, eu sou a raspa do tacho. Então, certo dia, nós morávamos em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Certo dia, meu pai ele recebeu uma ameaça. E, naquela noite, a nossa casa foi baleada. E nós tivemos que juntar tudo que a gente tinha e ir embora. Eu me lembro como se fosse hoje. Na calada da noite, né, bem tardão, eu sentada no colo da minha mãe, dentro de um caminhão, indo embora. Porque nós tínhamos que ir. Né? Ele recebeu aquela ameaça, ele não levou em consideração pelo cargo que ele tinha no emprego dele. E, realmente, a coisa se concretizou e a gente teve que ir embora. Fomos para São Gabriel, no Rio Grande do Sul, interior também. E, a partir daí, as coisas começaram a ficar muito difíceis. Cada vez foi ficando mais difícil. Era difícil antes, por não ter Jesus e por ter o alcoolismo, por ter as drogas, mas ainda existia uma vida boa, existia uma casa boa, existia dinheiro. Então, né, você vai levando, digamos assim. Mas, a partir daí, a coisa começou a ficar muito difícil. Nós nos mudamos, meu pai perdeu o emprego, minha mãe teve que trabalhar cada vez mais, meu pai começou a beber cada vez mais, esse meu irmão começou a se envolver com droga pesado, a coisa começou a ficar pesada, e eu cresci ali. Eu sou a temporã, né, o meu irmão mais velho, para mim, ele tem 16 anos de diferença. Então, eu sou a raspa do tacho mesmo. E aí, quando eu completei 14 anos, esse meu irmão que bebia e usava drogas, ele já tinha ido embora de casa fazia um tempo já. Foi embora ganhar a vida. Quando eu completei 14 anos, eu comecei a ter experiências com o sobrenatural. Coisas que a gente não entendia, porque não tinha Jesus e não tinha discernimento, não sabia o que era, as coisas começaram a acontecer. Eu, literalmente, comecei a ver vultos, a ver pessoas, a ver demônios. A minha visão abriu. Eu, com 14 anos, eu já enxergava tudo e, sem saber, ninguém sabia, a gente não entendia o que era aquilo, começou uma luta estranha, no mínimo estranha, dentro de casa. Né? Comecei a ver aquilo e eu passava a maioria das noites ou acordada, parei de dormir, muitas vezes com medo, e outras vezes conversando com alguém, e, na maioria das vezes, tentando me livrar daquilo, porque eu não entendia, eu era uma adolescente, não queria ver aquilo. Né? E a gente, como família, a gente não sabia o que era, não sabia. Tinha alguns amigos que eram espírita e falavam, não, leva ela, porque ela deve ser médium, né? Ela vai desenvolver. Olha, para o padre me benzer, porque o que era que estava acontecendo? E eu realmente via, eu realmente conversava, eu realmente lutava com aquelas coisas que apareciam na minha frente. Era um espiritual quase físico, o que eu passava. E tinha uma tia também que falava, não, leva no centro de Umbanda, porque ela vai desenvolver um nível alto, ela já é, né? Puxa vida, já está com o mundo aí, já está vendo, já está conversando com as entidades e tal. E foi uma fase bem estranha, bem difícil, bem forte, né? Para uma adolescente de 14 anos. E o interessante é que, nesse mesmo período, dos meus 14 até um pouquinho depois dos meus 15 anos, durou esse tempo, esse meu irmão, que tinha ido embora há um tempo atrás, ele já estava casado, já tinha 2 filhas, ele se converteu. Ele morava aqui em Curitiba, e ele se converteu nessa mesma época, nesse 1 ano, que eu comecei a ter um monte de visão, um monte de coisa, e praticamente comecei a ficar perturbada, porque aquilo, o que é aquilo, né? E, nesse mesmo período, ele se converteu aqui em Curitiba. E, naquela época, a gente não tinha WhatsApp, FaceTime, essas coisas. Era o telefone normal, né, o discado. Até tinha celular, mas nós não tínhamos, lá no Rio Grande do Sul. No interior, lá, nós não tínhamos. E o interessante era que,
toda vez que ele ligava para falar com a mãe, para dar oi, ele é mais grudento, assim. Ele, dos irmãos, ele é o mais carinhoso, ele é o mais grudento. E toda vez que ele ligava para conversar com a minha mãe, e eu atendia, eu tinha a chance de atender o telefone, eu me sentia em paz. Alguma coisa acontecia comigo que eu ficava bem, eu ficava calma. E aquela noite eu dormia. Aquela era a noite que eu ia dormir. E isso não aconteceu uma, duas vezes. Aconteceu no período desse 1 ano. Aconteceu todas as vezes. Eu pegava o telefone, ele atendia. E eu, quem me conhece, sabe que eu não sou muito de telefone. Eu não sou de ficar falando telefone. Oi, tudo bem? Quer falar com a mãe? Tá bom, então, tchau. Rapidinho. Então, e essa sensação era algo assim, quase que inexplicável. Eu falava com ele, eu me sentia calma, bem, sabe? E dormia, ficava em paz. Era uma paz que eu sentia. E com esses vários acontecimentos, né, nesse período, se repetindo, chegou um certo momento que eu falei para minha mãe, eu quero ir embora. Acho que eu quero ir morar com o Túlio. Acho que eu quero ir morar com ele. E a minha mãe, como eu falei para vocês, eles sempre foram muito de me apoiar. Ela, de pronto, falou, tá bom, se ele aceitar, você vai. Eu tinha 15 anos. Tinha acabado de completar 15 anos. Isso foi maio de 96. Faz tempo. Faz tempo. E aí, eu liguei para ele, a gente ligou, ele, família, né, gente? Pensa você, do nada, você abrir a tua casa para receber uma adolescente que está tendo um monte de problema, né? Receber na tua casa e tratar com aquilo. Como assim? E ele, prontamente, ele falou, pode vir, junta as coisas e vem. Mas isso ele já tinha um discernimento do que Deus queria. Do que Deus ia... Obrigada, Cris. Do que Deus ia fazer na nossa família. E eu vim embora. Juntei minhas coisas, fui na escola, arrumei tudo e peguei um ônibus e vim parar em Curitiba. Isso em 1997. Muito tempo. Mas, graças a Deus, cheguei aqui do interior, né, uma cidadezinha onde, se você engata a segunda, acabou a cidade. Então, quando parei aqui em Curitiba, naquela época, não tinha GPS, não tinha Waze, eu não tinha celular, não tinha. Então, vou para onde? Né? Não tinha amigo, não tinha nada. Onde que eu ia? Eu ia para a igreja. Eu ia com ele. Ele chegava do trabalho, onde que nós vamos? Vamos passear onde? Na igreja. Vamos para a igreja. E assim eu fui. Na primeira semana que eu comecei a ir nessa igreja, foi lá que eu conheci o Kleber. Na primeira semana que eu estava indo nessa igrejinha, eu já comecei a ver tudo de novo. Já começou a aparecer demônio, já comecei a enxergar anjo, o negócio já começou a... Minha vida virou de cabeça para baixo. As coisas começaram a se descortinar e eu ia para casa e era aquela luta, aquela oração e vamos lá e vamos, né? E já comecei a jogar o que eu tinha que jogar das coisas fora e Deus foi libertando e fui me convertendo e foi uma conversão bem sobrenatural, bem forte. Graças a Deus hoje toda a nossa família é salva, né? Meu pai não bebe mais, já está tudo
Graças a Deus, servimos a Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que, se pela graça que Deus depositou na vida desse meu irmão, naquela época, se ele não tivesse aceitado pagar esse preço, se ele tivesse sido egoísta e pensado na família dele, no conforto da família, das filhas, né? Porque ele teve que tirar um quarto para me colocar, ele teve que tirar dinheiro do bolso, porque era mais uma boca para comer, né? Ele teve que me sustentar, me suportar. Se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse estado disposto a tudo aquilo que Deus tinha dado e depositado para ele, se ele não tivesse estado disposto a me doar, provavelmente hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Ele esteve disposto a me suportar. Ele pegou essa graça e me suportou, me instruiu, me ajudou, orava comigo, guerreava comigo. Esteve junto comigo, ele e a família dele, para que hoje eu pudesse estar aqui. Então, deixa eu falar algo para você. Viver uma vida voltada para o teu bem-estar, para o nosso bem-estar, para os nossos prazeres, para a nossa diversão, não irá agregar nada na tua e na minha eternidade. Aquilo que nós fazemos pelas pessoas, aquilo que nós investimos na vida das pessoas, isso sim, isso terá valor na nossa eternidade. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. A nossa vida é o pouco período de tempo que nós temos aqui, entre o nascer e o morrer, é o pouco. E aquele que for fiel no pouco, sobre o muito, eu o colocarei. O coração de Deus, ele pulsa por vidas, ele pulsa por almas. Ele entregou o único filho dele por nós. É isso que ele quer. Que as nossas vidas sirvam a ele, que nós possamos desfrutar disso tudo. Deus concedeu uma graça sobrenatural para que nós possamos falar do amor dele, para que nós possamos sustentar e suportar as pessoas. Ora, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa graça não foi feita para o teu bem-estar. Ela te foi dada em favor da vida de outras pessoas. Estou indo rapidinho aqui, né? Bom, o terceiro ponto que eu queria conversar com vocês é a graça como desculpa. Então, hoje em dia parece que está tudo tão fácil, né? Tudo é a graça. Não, Deus me salvou. Não, Deus já me perdoou. Não, está tudo certo. E a gente acaba usando a graça como desculpa para aquilo que a gente não deve fazer. Romanos 6, de 14 ao 8, vamos ler lá, diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aleluia. Somos livres do pecado. Existe uma coisa que a gente precisa firmar na nossa mente e no nosso coração. Que essa graça que a gente recebeu para nos salvar, ela não é e nem nunca será desculpa para vivermos no pecado, ou para vivermos da maneira que achamos certo. Mateus 7, do 24 ao 7,
Vamos ler? Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. A Bíblia compara as nossas vidas com edificações. E toda edificação, ela precisa de uma fundação. Senão ela vai cair. Para que a gente possa chegar até o fim da nossa jornada, para que nós possamos suportar as tempestades, a gente precisa estar fundamentado. Precisa estar firme em algo, senão a chuva virá e vai derrubar. É o fundamento que nos dá estabilidade. Ele é o depósito das riquezas de Deus. A salvação, o conhecimento estão todos escondidos dentro dele. Provérbios 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Então, eu posso substituir a palavra princípio por fundamento, que é o princípio, é a base. Então, o temor do Senhor é o fundamento da sabedoria. É o princípio, é por onde você começa a construir a sua casa. Mas o que é temer a Deus? É ter medo dele? É ter medo de Deus? Claro que não. Como que a gente vai se relacionar com uma pessoa? Como que a gente vai ter intimidade com ela se a gente tem medo? Medo dela. Medo das reações, medo do que ela vai falar. Como eu vou me relacionar com alguém, ser livre na presença dessa pessoa, poder falar o que eu penso, se eu tenho medo dela? Deus, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer que tenhamos uma intimidade profunda. É aquele tipo de intimidade que, quando você olha para uma pessoa, quando você olha para o teu cônjuge, quando você olha para o teu filho, para aquela teu amigo, tua amiga, é aquela intimidade que você já sabe o que o olhar da pessoa está dizendo. Você consegue ler o pensamento. Você conhece tão profundo que os gestos já te dizem o que a pessoa está pensando. Então, para exemplificar essa parte de temor e medo, Êxodo 20, 20 diz assim: não temais, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Aqui está a diferença entre medo e temor, que são coisas distintas, coisas diferentes. Então Deus fala para nós: não temais. E entre nós e o pecado precisa existir essa barreira, esse temor, que é o temor, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Quando você tem medo de alguém, a tendência é esconder as coisas, né? Quando minhas filhas fazem alguma coisa errada, elas escondem. Elas escondem o vidro de perfume, né? E foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles se esconderam porque eles tiveram medo de Deus. Agora, quando você teme ao Senhor, você tem medo de ficar longe dele. Você tem medo de ficar longe de Deus. Você foge da desobediência. Temer a Deus é honrá-lo, é estimá-lo, é valorizá-lo, é respirá-lo, é reverenciá-lo acima de qualquer coisa
ou pessoa. Quando a gente teme a Deus, a gente treme diante da palavra, diante da sua palavra. E isso significa obedecer a Deus imediatamente. Mesmo quando não faz sentido, mesmo quando dói, mesmo quando a gente não vê benefício nenhum em obedecer a palavra de Deus. Mesmo quando a gente olha e fala, não. Isso é temer a Deus. É nesse momento que a gente vai fazer exatamente com que a sua palavra se cumpra nas nossas vidas. Temer a Deus é amar o que Deus ama, é odiar o que Deus odeia. E aqui eu quero abrir um parênteses para os jovens. Uma coisa que me chama muito a atenção e essa frase tem esses últimos tempos que nós estamos vivendo, muitos chamam de modernidade, né? O mundo está muito moderno. Mas a palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e ela sempre vai ser. Ela não muda. Não tem como a gente atualizar. Não é um aplicativo. Ela é a mesma. Deus ele permanece o mesmo. Os pensamentos de Deus para nós e a nosso respeito, eles permanecem o mesmo. E o que eu quero dizer para vocês é sexo antes do casamento não é tabu. Sexo antes do casamento não é tabu. Sexo antes do casamento é assunto sério. E aí, muitas vezes a gente escuta, né? Ah, Daiane, mas a gente vai casar. Já estamos noivo. É mulher da minha vida. Tá certo já. O que tem? Né? A gente já compramos nossa casa, tá tudo certo. E a gente escuta isso. E é uma desculpa bem esfarrapada. Hebreus 13:4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E aqui é uma exortação muito clara e muito forte. E o que me chama a atenção é que não é uma exortação apenas para quem está na igreja, mas é uma exortação para quem tem um estilo de vida. Então, é para todos. Amar a Deus, temer a Deus, é odiar o que Ele odeia e é amar o que Ele ama. Pois sem santidade nós não veremos a Deus. Ser santo é ter uma vida reta, baseada, firmada e fundamentada na palavra de Deus. Um fundamento que nós podemos chamar de princípio da sabedoria, o temor. É estar fundamentado na palavra de Deus e nos seus ensinamentos e diretrizes. Então, vamos parar de usar a graça como desculpa para justificar os nossos erros e os nossos pecados. Deus ele não pagou, Ele não entregou o único filho dele para pagar um preço alto, para que a gente trate esse amor incondicional, esse ato da cruz, banalmente. Eu tenho certeza que quase não haveriam cristãos que se desviariam se tivessem o temor firmado, plantado, fundamentado em seus corações. Não escorregaríamos, nem nos deixaríamos levar por qualquer coisa. Não consideraríamos a sua palavra como coisa corriqueira, nem a trataríamos de forma casual. Não brincaríamos com o pecado. Jamais nós podemos esquecer que tudo o que é feito aqui, nesse curto período de tempo, desde quando a gente nasce até o dia que a gente morre, em secreto ou não, será proclamado no trono do julgamento. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amar o próximo como a nós mesmos. Temer a Deus como fundamento, como princípio de uma vida sábia. Confessar perante os homens e crer em nosso coração que Jesus é o nosso Senhor.
Amém? Eu quero fazer um convite para quem está aqui hoje. Se você puder fechar os seus olhos, estar em oração. Para aqueles que no seu coração eles creem em Jesus, mas ainda não confessaram com a sua boca que Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida. Se alguém que está aqui hoje tem esse desejo no coração, levanta a sua mão. A gente quer te ver, quer orar com você, quer te abençoar. Levanta a mão, não tenha medo. Essa graça que Deus disponibilizou é para nós. Ela está disponível. Basta a gente confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração. Muito bem. Não temos ninguém. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a semana de cada um aqui. Deus, que essa palavra ela possa frutificar. Deus, e que o Teu temor esteja estabelecido dentro de cada um, para que nós possamos entrar na Tua presença, desfrutar da Tua graça salvadora, com temor, e saber da nossa responsabilidade como Teus filhos, saber daquilo que nós temos para fazer nesse curto período de tempo das nossas vidas aqui. Deus, que o Senhor possa usar a cada um, que o Senhor possa abençoar as suas vidas e enchê-los da sua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Gente, vamos aplaudir a vida da Daiane. A gente sabe que, nós que conhecemos a Daiane, a gente sabe que ela é uma mulher muito séria com Deus. Que você possa captar esse compromisso, que você possa receber esse espírito de aliança com Jesus. Que você possa conduzir a sua vida de uma maneira cada vez mais consciente. Aquilo que você ouviu, ponha em prática. Nessa série, ela foi feita para você. Deus tem uma mensagem para você em todos esses cultos. Se você quiser assistir os cultos depois, estão todos ali na internet, para você meditar nisso tudo. Duda, Julie, obrigado. Fui em erros me perder. O que pareceu fraqueza foi motivo do seu poder. A minha história não findou-se, tão boa ela não foi. Falhas não mais me definem, esse é o que meu pai faz. Falhas não mais me definem, esse é o que meu pai faz. Deixa o fardo pra trás. Aqui na casa do Pai, a vergonha se vai, porque bem-vinda não é mais. Estou na casa do Pai. A jornada é onde estás. Nunca viu perfeição, apenas meu coração. A história não findou, se tão boa ela não foi. Nunca permanecem quando o Pai em casa está. Falhas nunca permanecem quando o Pai em casa está. Aqui na casa
volta ao lar. A esperança encontrou, o amor vem nos tocar quando o pai em casa está. Prisões se abrem, mortos revivem, o amor vem nos tocar quando o pai em casa está. Milagres se vêm, o ciclo tem fé, o amor rompendo vem quando o pai em casa está. Os muros estão caindo, fortalezas estão ruindo, o amor rompendo vem quando o pai em casa está. O amor rompendo vem quando o pai em casa está. Deixa o fardo pra trás. Aqui na casa do pai, a vergonha se vai, porque bem-vinda não é mais. Estou na casa do pai. Diga. Deixa o fardo pra trás. Aqui na casa do pai, a vergonha se vai, porque bem-vinda não é mais. Estou na casa do pai. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido. Tenha uma semana abençoada na presença dEle.